Depois ele escreve o céu e o inferno, porque ele viu, estudando então o próprio livro dos Espíritos, que ele não era espírita antes, ele não tinha esses conhecimentos, aqui no corpo físico, ele estuda o livro dos Espíritos e ele se pergunta como é que vivem os Espíritos lá. E ele começou a perguntar aos próprios Espíritos como é que eles viviam. Espíritos que vivido determinadas condições na Terra, como é que hoje eles estariam vivendo no mundo espiritual. E ele faz o céu e o inferno. Depois, 10 anos depois do Livro dos Espíritos, ele começa a elaborar a Gênese. O livro A Gênese, ele compreende 3 partes importantes, que é a parte da criação do universo, criação do planeta Terra, criação do universo, onde consta toda a formação do planeta Terra e, por extensão, do universo também. A segunda parte do livro, que são 18 capítulos, divididos em 3 partes, ele fala sobre, ele tenta explicar os milagres que aconteceram na época de Jesus, os milagres feitos por Jesus, os milagres que ocorriam na época, e por fim, ele procura mostrar as predições da Bíblia, ou seja, as profecias que a gente encontra nos evangelhos das coisas que iam ocorrer depois e que realmente hoje estão ocorrendo com o que está acontecendo com a regeneração, o período de regeneração da Terra. Então, nós vamos nos ater mais à primeira parte, que é muito extenso o livro, muito denso, cada frase contém muitos conhecimentos. Então, vamos tentar hoje ver uma parte da Gênesis, que seria Deus e a criação. Antes, para que todo mundo fique tranquilo, nós sabemos da polêmica que houve de que muita parte do livro A Gênesis tinha sido adulterada logo depois da morte de Kardec. Tinham sido retiradas partes do livro e colocado outras por outras pessoas que não o próprio Kardec. Isso foi a partir da 5ª edição do livro A Gênese, 1500, como é? 1870, por aí. Então, essa polêmica que foi iniciada ou foi organizada por uma pessoa chamada Simone Privato Goidinisch, que estudou todas essas polêmicas que já tinham começado logo após a morte de Kardec. Então, ela condensou todas essas perguntas no livro O Legado de Allan Kardec. Então, esse foi o livro que ela fez, fazendo esse estudo do que foi alegado que tinha sido adulterado do livro A Gênese. Então, hoje nós temos isso bem estudado, tudo mais, mas não se tem realmente uma certeza de que se foi adulterado ou não. Surgiu, então, a primeira edição autêntica do livro A Gênese, da editora FEAL, aqui do outro lado, da editora FEAL, como se esse aqui fosse o livro corrigido. Mas nós observamos, e a FEB também observou, que essas modificações possivelmente aconteceram a partir da 5ª edição do livro A Gênese. Então, qual foi
conduta da FEB. Vamos fazer a tradução do francês para o português das 4 primeiras edições, que não se tem dúvida que Kardec ainda estava vivo, e não que se tem dúvida que foi adulterada ou não. Se tem certeza que não foram adulteradas, porque Kardec ainda estava vivo, estava escrevendo. As modificações que aconteceram foram feitas pelo próprio Kardec.